Olá, farmas, aqui é a farmacêutica Elaine. Hoje a gente vai falar de farmacovigilância, essa aula de número um. Bora lá. Então, inicialmente aqui, na criação dos fármacos, né? Como que segue então essa linha de estudos relacionados às medicações, é preciso falar disso para que se entenda a necessidade de fazer a farmacovigilância, tá? Então, assim que a molécula é descoberta, né, os testes aqui, que são mais voltados para químicos e físicos, são realizados nesse início de descoberta e de modelagem molecular. Depois vai para o estudo de pré-clínica, onde é feita as análises toxicológicas, farmacológicas, definição de janela terapêutica, dose letal, né, estudos de DL50, estudos pré-clínicos, né, num contexto geral. São aqueles estudos feitos em animais, testes em animais, nessa fase aqui pré-clínica do desenvolvimento do medicamento. Depois vai para a fase da pesquisa clínica, que tem estudos de fase 1, 2 e 3, que vai definir a eficácia e segurança do medicamento. Então, antes de ir para fazer os testes em seres humanos, e passa por um comitê de ética em pesquisa, né, o CEP e a CONEP, aprovada essa pesquisa clínica, vai para o estudo de fase 1, onde vai ser avaliado em indivíduos saudáveis, depois fase 2, de 100 a 300 indivíduos, para garantir ali a segurança e eficácia, e o de fase 3, com o objetivo de demonstrar a eficácia do medicamento, tá? Ah, passada essas fases de pesquisa clínica e esses estudos, a medicação já obtém um registro na Anvisa e já pode ser comercializada. Que aí, só depois disso, vai para fazer o estudo de fase 4, que é a farmacovigilância, né? Que aí a população é maior, é um estudo a longo prazo. Eu coloquei aí a imagem de um bebezinho sem os bracinhos, que é emblemático do efeito da talidomida, né? Aquele antiemético que foi aprovado, foi para comercialização e depois descobriram que ele causava esse efeito teratogênico e foi retirado do mercado, tá? A farmacovigilância ela faz isso. Depois que o medicamento já está no mercado, é que é identificado os eventos adversos, reações adversas medicamentosas que até então não foram descobertas, são descobertas depois, né? Na fase da pesquisa clínica, não é permitido fazer estudos em gestantes, né? E aí acabou passando batida a talidomida e causou esse efeito teratogênico aí em milhares de bebezinhos. Então, essa introdução à farmacovigilância, que é a ciência e conjunto de atividades que visa identificar, avaliar e compreender para prevenir as reações adversas e os benefícios do uso desses produtos devem ser maior que o risco. Então, o benefício tem que superar o risco. Isso é a farmacovigilância. E a farmacovigilância, mas por que ela só acontece depois que o medicamento já foi para o mercado? Porque cada ser humano, ele tem essa característica intrínseca, né? De um universo totalmente à parte, cada um. Cada organismo responde de uma maneira. As pessoas, elas fazem uso de drogas, elas consomem bebida alcoólica, elas tomam diversos tipos de medicamentos, elas têm hábitos alimentares diferentes. Tudo isso traz, sim, uma característica totalmente diferente para ser identificada, né? Então, como verificar isso? Apenas na prática ali, após a liberação do medicamento no mercado. E isso é a longo prazo. Opa, passou demais aqui. Então, a gente pode notificar a Anvisa com relação
a reações adversas medicamentosas e outras coisas. Por exemplo, o uso não aprovado, uma indicação diferente que é o uso off-label. A medicação ela está registrada em bula ali na Anvisa, que ela é destinada para hipertensão, mas ela está sendo usada para outras finalidades. Essas outras finalidades, indicações que não são previstas em bula, é o uso off-label. Isso deve ser notificado para a Anvisa. Interações medicamentosas, identificou ali uma interação com um ou dois ou mais medicamentos, deve ser notificado. Abuso de drogas, né, ou seja, usou para finalidades recreativas determinada medicação, isso deve ser reportado também para a Anvisa, de forma de notificação. Intoxicações, então, os pacientes que foram intoxicados intra ou extra-hospitalar deve ser notificado. Reações adversas, óbvio, do que se trata a aula de hoje. Problemas de qualidade, então desvio de qualidade deve ser notificado. Ineficácia terapêutica, usei a medicação e não obtive o resultado esperado, deve ser notificado. E erros de medicação de qualquer natureza, deve ser notificado. Então, você vai ter um detalhamento maior disso nessas legislações aí, a RDC 406 e a 63, né, de 2020. Aonde tem o quê? Aquele relatório periódico de avaliação de risco-benefício, tá? Todo detentor de registro de medicação tem esse relatório, né, periódico de relação de risco-benefício, aonde o benefício deve superar o risco. E o que tem nesse relatório? Tem tudo que foi registrado de característica daquela medicação até então, tá? É o relatório mais atualizado. A Anvisa tem poder sobre esse relatório, onde ela avalia periodicamente se vai renovar o registro daquela medicação ou não, de acordo com o que está nesse relatório. Ela vai rever, analisar essas informações para poder definir se essa medicação continua ou não no mercado, tá? Então, essas informações acabam sendo captadas de várias maneiras. Mas antes de a gente verificar essa captação dessas informações, a gente precisa definir algumas terminologias. Então, o que é um evento adverso? Um evento adverso, ele é uma situação nociva para a saúde do paciente que foi identificada, que ela está atribuída ao uso de determinada medicação, mas que ela é suspeita, tá? Que que ela ocorreu por conta da utilização daquele medicamento. Já a reação adversa medicamentosa, ela não é suspeita, ela realmente é considerada como uma relação causal, tá? Ela tem relação causal com o uso da medicação. Já o efeito colateral é um termo que caiu em desuso mais por conta do uso inadequado da terminologia, tá? Então, falando aí da captação desses registros, a captação dessas reações adversas vão para esse relatório, né, de análise de risco-benefício do medicamento, de acordo com as notificações que eles recebem, que pode ser feita de uma maneira passiva, por notificação espontânea, intensiva com o método trigger de busca ativa, pode ser feito por relato, aí o paciente que ligou no saque para reclamar, ou através de estudos de corte, caso controle, aí a própria detentor de registro que faz esses estudos, tá? No caso, por exemplo, a notificação espontânea, as pessoas, qualquer pessoa pode fazer, não precisa estar ligado a uma instituição de saúde, tá? Qualquer pessoa pode notificar a Anvisa e fazer essa notificação espontânea, tá? Aqui o que a gente faz é uma metodologia trigger de busca ativa de reações adversas medicamentosas, que a gente vai falar agora. O que é essa metodologia trigger de busca ativa de reações adversas medicamentosas? A metodologia trigger é
utiliza que meio para poder identificar a ocorrência de reações adversas medicamentosas numa instituição? Ela vai fazer isso através de rastreadores, de indicadores, tá? Que pode ser medicamentos, exames laboratoriais alterados, tá? E até a evolução clínica do paciente. Como que a gente faz aqui? A gente faz através desses rastreadores. E como a gente tem que olhar para utilizar essa metodologia? A gente tem que ver a suspensão abrupta do medicamento que causou aquela reação, que a gente está suspeitando, né, que foi medicamentosa. A prescrição seguida do medicamento que é usado como antídoto e valores laboratoriais anormais ou sintomas clínicos, tá? Essa é a investigação que tem que ser feita. E quais são esses rastreadores, esses medicamentos rastreadores? Inicialmente a gente tem a acetilcisteína, né? Que ela é o antídoto do paracetamol. Na aula 2 eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses medicamentos, tá? Aí tem o azul de metileno, que é usado ali também para intoxicação por nitritos, por exemplo, nitroprusiato, tá? Entre outros. Tem o biperideno, que ele é muito utilizado ali para reações a antipsicóticos, né? Principalmente extrapiramidais. A quetiapina, por exemplo, causa, né? Alguns outros medicamentos causam reação extrapiramidal. Aí vai usar biperideno ali como um antídoto, né? Daquele efeito. Carvão ativado, muito utilizado nas intoxicações para fazer lavagem gástrica, tá? A difenidramina, que entra no contexto semelhante à hidrocortisona, hidroxizina, metilprednisolona, prometazina, para alergia, né, reações anafilactoides, todo tipo de contexto alérgico ali, manifestações alérgicas, farmacodermia, tá? Fitomenadiona, que ela é antídoto da varfarina, o paciente está sangrando pelo uso de varfarina, faz a fitomenadiona, que é a vitamina K. Flumazenil, que é o antídoto de intoxicação por benzodiazepínico, o paciente às vezes sedado, muito tempo usando benzodiazepínico, ou tentativa de autoextermínio com benzodiazepínico, tá? A hidrocortisona já falei, a liloperamida, tá? A reação adversa medicamentosa mais comum existente no mundo é a diarreia. Muitas vezes se usa a loperamida ali para paciente que ficou com diarreia devido ao uso de alguns medicamentos, tá? É isso que tem que investigar. Metilpred, já falei. Naloxona ali usada para intoxicação por opioides. Aí também pode ser comum em grandes instituições, mas também receber pacientes que se intoxicaram por opioides. E a protamina, tá? Que é o antídoto da heparina. A gente tem outros tipos de antídotos no mercado, porém não são padronizados na instituição. A gente vai rastrear o uso dessas medicações gatilho, investigar no prontuário o motivo de estar usando aquilo e verificar a prescrição, o que foi excluído e o que foi incluído. Para só então a gente chegar no veredicto. Lembrando que eu também posso usar rastreadores laboratoriais e clínicos, como por exemplo o exame de TTPA. Geralmente o paciente que está usando heparina, ele vai alargar TTPA, né? Vai estar lá com... aí entra aquela análise, tá? TTPA de 2 a 3 é anticoagulação, não é intoxicação por heparina. Então, tem que saber também a faixa laboratorial daquele exame em que eu não tenho um diagnóstico de intoxicação, mas sim um sinal de que ele está na meta ali do tratamento que eu pretendido. Isso é muito subjetivo, tá?
Então, eu tenho um TTPA maior que 3, aí eu posso identificar, assim, que pode estar intoxicando por heparina. O INR também. INR, na intoxicação por varfarina, eu só posso considerar que a intoxicação se ele for maior que 6, tá? Apesar de um INR maior que 3, já ser fora de janela, tá? Já é bem fora da janela terapêutica, porque até 3,5 eu ainda tô anticoagulando aquele paciente, dependendo da indicação. A glicemia também, o uso de insulina, uma hipoglicemia menor que 50 pode ser também até ou erro de medicação, depende se foi feito certo, corretamente aquela insulina, ou uma reação adversa medicamentosa também. Aumento da creatinina, se eu pensar que aquela medicação é nefrotóxica e o paciente utilizou a medicação e teve aumento da creatinina posterior, e aí quando eu suspendi a creatina dele começou a melhorar, pode ser um sinal de nefrotoxicidade, sim. Nível sérico, então, aí é a prova mais alto nível, né, de que realmente teve a intoxicação. Nada melhor do que o nível sérico para verificar que teve a intoxicação. Então, se o colete nível sérico deu alto, intoxicou com certeza. Nada prova mais do que a coleta do nível sérico. Clostridium, né? Então, o Clostridium a gente sabe que o uso concomitante e crônico de antimicrobiano e omeprazol pode levar a infecções por clostridioides, né? Que é a cloilite pseudomembranosa. E isso acontece, é uma reação adversa medicamentosa, tá? Rash cutâneo é o clássico da reação adversa medicamentosa, até as flebites também. Queda, então, paciente que toma medicação e ali sofreu uma queda por um rebaixamento de nível de consciência medicamentoso, é uma reação adversa também que pode ser justificada ali. Depressão respiratória, hipotensão também são sinais clínicos. Aí eu tenho que, esses sinais clínicos, tenho que verificar prontuário, tá? No caso do Clostridium, eu verifico o que no prontuário? Verifico evacuações. Episódios, quantos episódios por dia tem de evacuação líquida? A rash cutânea também, a enfermagem costuma evoluir, queda, a enfermagem costuma evoluir, depressão respiratória também, tá? Eu vou olhar lá a evolução para ver saturação. Transferência de um cuidado intensivo, né? O paciente estava melhorando e teve uma transferência para um cuidado intensivo. Aí vai depender também do contexto, né? Mas é tudo sinal de piora ali clínica do paciente. Como que a gente vai fazer o processo de trigger? Principalmente ali, então, vou puxar o relatório para ver quem está usando aquelas medicações gatilho e como que faz o relatório. Eu entro lá no Tazil, meu perfil de clínica, em utilitários, vou pegar ali o relatório CAT, né, 391, consumo do paciente, e selecionar lá na estrutura o trigger, né. Então, coloca a data de ontem e de hoje, porque a gente está fazendo esse processo diariamente. E seleciono na estrutura o relatório trigger. Ele vai puxar todo mundo que usou as medicações gatilho. Vou limpar esse relatório, deixar só o que eu vou precisar. Eu vou precisar do atendimento, o nome do paciente, a medicação que ele utilizou. E eu não deixei aí, mas vocês deixem, por gentileza, o lote, tá? Porque se precisar abrir a notificação na Anvisa, eles vão perguntar o lote. O lote é importante, até porque se várias instituições registrar ali algum desvio, alguma reação medicamentosa diferenciada, eles vão fazer recall daquele lote que foi mencionado. Investigação. Eu entro lá no prontuário do paciente que eu identifiquei através do meu relatório e vou ver por que ele usou aquela medicação. Agora, o fulaninho lá
usou fitomenadiona. Ele realmente teve uma intoxicação cumarínica, uma intoxicação por varfarina? Aí eu tenho um paciente que internou por rebaixamento do sensório, um AVC isquêmico que transformou em hemorrágico. O AVC ele pode realmente passar de isquêmico para hemorrágico e de hemorrágico para isquêmico. Isso é previsto já pelos médicos que pode acontecer sim. Então ele usou fitomenadiona porque ele estava sangrando na cabeça? Será? É um paciente ex-estilista que consome destilados nananã, com insuficiência hepática leve. Sabendo que toda a cascata de coagulação é produzida pelo fígado, ou seja, o paciente ele só coagula ou só para de sangrar porque o fígado dele produz a, a cascata de coagulação. E sabendo que ele tem um fígado que não funciona muito bem, porque ele é alcoólatra, o que vai acontecer? Esse paciente vai sangrar, obviamente, tem uma predisposição a sangrar. Como a cascata de coagulação é dependente de vitamina K e cálcio, o médico foi e deu fitomenadiona para ele. Não tem nada a ver com intoxicação cumarínica. Ele não utilizou nenhum medicamento como varfarina, tá? E a prova cabal disso é que eu olho lá o MUC dele, o medicamento de uso contínuo dele, é losartana, carvedilol e tanzulosina. Ele nem usa em casa varfarina, nem usou na instituição, nem usou em casa. Então não se trata de uma intoxicação cumarínica. Tá? É assim que a gente faz uma investigação. Esse caso aqui, isso eu posso até jogar no naranjo aqui para poder tirar a prova, mas é claramente não se trata de uma reação adversa medicamentosa, tá? E esse carinha aqui, esse outro paciente aqui, ele usou flumazenil e eu quero saber se foi uma intoxicação por benzodiazepínico. Vamos olhar o prontuário? Ele internou por quê? Ele tem síndrome nefrótica de provável etiologia diabética, né? O cara tem diabetes, clássico. Paciente com diabetes que não controla bem a glicemia, né? E aí o rim vai ficando o quê? Com insuficiência. O que ele usa em casa? Furosemida, hidralazina, lodipino, óleo mineral, sulfato ferroso, insulina e atorvastatina. Aqui não estou vendo nada de benzodiazepínico. Por que usou flumazenil nesse cara? Ah, tá. Avalie o paciente no leito, tal, desaturando. Tá com ali não tá bom neurológico, ó, chama e ele não responde muito bem. Ou seja, o paciente está tendo ali clássicos sintomas de uma intoxicação por benzodiazepínico. Aí utilizou aonde? Aqui na instituição. Eu não coloquei o print aqui da tela, mas ele usou benzodiazepínico na instituição. O que o médico fez? Ele fez o flumazenil e suspendeu o benzodiazepínico, tá? E o paciente melhorou depois de fazer o flumazenil. O que isso evidencia? Claramente que foi uma reação adversa medicamentosa. Claramente. A melhora do paciente depois de fazer o antídoto é um sinal evidente de que ele estava intoxicando por benzodiazepínico, o que deixaria isso com um nível superior, assim, de evidência clínica. Seria a coleta de nível sérico antes de fazer o flumazenil. Coletar nível sérico de benzodiazepínico para ver se ia dar intoxicação, tá? Mas só com isso aqui já, se eu jogar no naranja, já mostra que ele teve uma possível reação adversa medicamentosa. E como é que é esse naranja, afinal de contas? Vamos ver? Aqui, ó. Então, para entender aqui como que funciona o algoritmo de naranja, eu vou explicar para vocês aqui sobre a calculadora que nós criamos de uso aqui da farmácia para fazer a conta, né, desse algoritmo e detectar o tipo de reação, né? Se é possível, se é provável.
se é definido ou não. Então, faz esses questionamentos, né? Sobre a reação adversa medicamentosa. Tem que olhar o prontuário primeiro para poder responder esses questionamentos. Então, o primeiro é: existe notificação conclusiva sobre essa reação? É o que? É se aquela reação já é até prevista em bula, ou é alguma coisa que já é esperado, que já é, todo mundo sabe que já faz isso, que já tem, que essa medicação corre o risco de acontecer isso. Então, coloca lá que sim, né? Tem que olhar a bula do medicamento para verificar isso, a bula e também a literatura, né? Aí a segunda, o questionamento aqui, a reação apareceu após a administração do fármaco? Aqui, ó. Sim, né? Vamos colocar que sim. Aí tem sim, não e desconhecido. Então a gente põe sim. Isso também tem que verificar, tá? No prontuário do paciente. Aí a outra pergunta, a reação melhorou quando o fármaco foi suspenso? Né? Aí, olha lá o prontuário. Se não tem a informação no prontuário, liga no setor, pergunta para a enfermeira como é que o paciente está, se melhorou, se está melhorando, né? Vamos colocar aqui que sim, mas pode pôr que não, é desconhecido. A reação reapareceu quando o fármaco foi readministrado. Na maior parte das vezes, quando é suspenso, dificilmente eles reintroduzem, tá? Mas se você não tiver informação, você coloca que é desconhecido. Existem causas alternativas, até mesmo outro fármaco? Esse é outro questionamento também difícil de sanar, né? É, pode deixar como desconhecido, ou se você tivesse informação, você preenche que sim ou que não. Né? A gente só coloca não quando a gente tem a informação e que a devolutiva é não. Por exemplo, existe causas alternativas, até mesmo outro fármaco. Por exemplo, você perguntou para o médico falou assim, não, isso aí pode ser da doença também que o paciente tem. Aí você coloca que sim, aí você vem aqui e coloca que sim, ó, tá? Tá vendo que ele já altera aqui no resultado, né? Mas eu vou colocar que é desconhecido. Aí aqui, ó, a reação reaparece quando introduz um placebo. A gente aqui não faz essa prática, né? É como se fosse um questionário para quem faz pesquisa clínica, né? Mas a gente coloca que é desconhecido porque a gente não fez esse teste. Se teria, só coloca que não se você fez o teste e que aquela reação não reaparece quando coloca o placebo, tá? A concentração plasmática está em nível tóxico. Se você não faz nível sérico da medicação, então você coloca que é desconhecido, tá? A gente só coloca que sim ou que não se fez o nível sérico daquela medicação. A reação aumentou com dose maior ou reduziu com dose menor? Tá querendo saber se a reação é dose dependente. A gente também, às vezes, não faz esse tipo de teste com o paciente, tá? Mas você pode verificar isso, às vezes pode ter relato no prontuário que melhorou e piorou e você detectou que foi depois de alterações de dose, tá? Mas isso não é uma coisa que é feita de forma deliberada aqui no hospital. O paciente já experimentou semelhante reação anteriormente com medicamentos do mesmo ou do mesmo fármaco? Você pode até perguntar ao paciente se ele for Glasgow 15, né? Sei lá, conversar com ele e perguntar. Vamos colocar que sim. Aí a reação foi confirmada por qualquer evidência objetiva, exemplos, sintoma clínico de possível visualização, exame laboratorial. Então, o paciente, vamos supor que teve rash cutâneo. Tá todo mundo vendo que ele teve um rash cutâneo, dá para ver que teve um rash cutâneo, né? Sintoma clínico. Ou ele teve uma intoxicação, o exame fez o nível sérico lá e deu intoxicação. Ou ele fez uma disfunção renal e aí aumentou creatinina porque fez disfunção renal. Aí coloca que sim ou que não. Depende da visualização aí do que você detectou, tá? Vou colocar que sim. Aí a causalidade deu provável, então é uma provável reação adversa medicamentosa. E eu devo notificar a Anvisa? Sim, devo notificar a Anvisa.
Belezinha, pessoal? Então, essa é a carinha da calculadora de naranjo. Então, aí, dando sequência. E aí vai dar vários resultados, né? Tem vários resultados que vai aparecer lá na calculadora e quando que eu vou notificar cada resultado, né? A causalidade, ela é definida se você tiver um resultado provável ou definido, que é esses dois que aparecem aqui na tela, ó. Deixa eu ver se dá a canetinha aqui. Não tem a canetinha. Mas o possível e definido são os dois resultados que você vai notificar. Essa calculadora ela tem um score, um valor para cada resposta que você dá para definir essa causalidade. Né? Olha como que funciona aqui. A pontuação igual ou superior a 9, ela é definida porque ela seguiu uma sequência temporal razoável após o uso dessa medicação. Ou ela tem também um nível tóxico ali que é estabelecido no nível, foi feito coleta de nível sérico, né? E é seguir uma resposta reconhecida ao medicamento suspeito, ou seja, aquela resposta já é definida na bula. Todo mundo já sabe que aquele medicamento causa aquilo. E também porque foi confirmada pela melhora da retirada. Melhorou, o paciente melhorou depois que retirou. Então, todas essas questões aqui vai dar um resultado igual ou maior que 9. Já é definido que foi a medicação ali, é definido. Não tem o que dizer, realmente foi a medicação que causou aquilo. Agora, se eu tenho uma reação, um resultado de 5 a 8, é que é provável. Apesar de ter seguido a sequência temporal razoável após a medicação, seguir uma resposta reconhecida ao medicamento suspeito, está na bula, certo? Foi confirmada pela retirada, mas não pela exposição ao medicamento, ou seja, retirou, mas não sabe se foi depois que foi exposto ao medicamento. E não pode ser razoavelmente explicada pelas características conhecidas do estado clínico do paciente. Então, tem aquelas dúvidas, né? E de 1 a 4 é uma reação provável, porque seguiu a sequência temporal após um medicamento, possivelmente seguiu um padrão reconhecido para o medicamento suspeito e poderia ser explicada por características da doença do paciente. Então, não sabe se foi a medicação ou a doença, a condição clínica do paciente. Não tem nível sérico, não está na bula, não tem total convicção. E a duvidosa, a reação possivelmente estava relacionada a outros fatores, além de medicamentoso, tá? Então, ela vai calcular e vai te dar esse norte, né? E aí eu vou notificar. Todos nós, farmacêuticos do MBOI, já temos nosso cadastro na Vigimed, tá? Feito pela nossa excelentíssima coordenadora. Vocês podem acessar o site da Vigimed para fazer a notificação. Como que vai notificar? Entra no site, vai preenchendo lá, tá? Quem é obrigado a notificar são a rede Sentinela, hospitais da rede Sentinela, que previsto ali pela RDC 872, como hospitais que têm a obrigação de notificar e fazer farmacovigilância, hemovigilância, tecnovigilância, biovigilância, todos afins, né? Nós não somos sentinela, então nós notificamos de maneira não obrigatória. E as medicações, que verificar a prescrição, o início do uso do medicamento rastreador, o anterior uso do medicamento gatilho, a dose, o perfil renal, os exames complementares, tudo isso você tem que ver antes de fazer a notificação. Analisar, pesquisar o prontuário, ver tudo, as reações e manifestações daquele paciente, inclusive a evolução da enfermagem, que vai verificar ali manifestações cutâneas, episódios de evacuação, queda, rebaixamento de nível de consciência, a desaturação, prurido, letargia, se o paciente está responsivo, tudo isso você vai ver ali nas análises de prontuário. Então, não tem como você fazer a notificação sem verificar isso primeiro,
tá? E o profissional da saúde que não tem vínculo institucional pode fazer o cadastro na Vigimed e notificar através daquela notificação espontânea, né? Não vai ser busca ativa pela metodologia Trigger, mas vai fazer a notificação do mesmo jeito, tá? Então, entra lá no prontuário, ou lá na Vigimed, vai escrever assim, o formulário tem essa carinha aí, ó, onde você coloca o que o paciente teve de sinais, sintomas, pode colocar resultado de exames, teve exteriorização de sangramento, coloca a data que houve aquela exteriorização, que houve a manifestação, quanto tempo durou, se o desfecho dessa reação está em recuperação, em resolução, tá? Tem várias, eles colocam ali as oportunidades, você só escolhe a oportunidade que você identificou no prontuário que o paciente teve, né? Apresentou a gravidade, né, daquela situação, os pacientes teve, saiu da enfermaria, foi parar na UTI, com certeza ficou muito grave, né? E aí você, na hora de ler o prontuário, tem que avaliar algumas terminologias, por exemplo, epistaxe, o que é epistaxe, hemoptise, melena, é, é, HDA, né, que é hemorragia digestiva alta, todas essas são sinais clínicos que o médico detectou de exteriorização de sangramento. O tossiu com sangue, vomitou sangue, que é hematêmese. Todos esses são, ó, hemorragia subaracnoide, tudo isso são exteriorização de sangramento, né? Apesar que a subaracnoide não é exteriorização, sinais clínicos de sangramento, que pode estar relacionado ao uso de anticoagulante, varfarina, rivaroxabana, clexane, lá, enoxaparina. O paciente teve que fazer hemoconcentrado, usou fitomenadiona. Tudo isso, gente, é reação adversa medicamentosa associada ao uso de anticoagulante, que pode ser notificada na Anvisa. E tudo isso tem que constar na notificação, tá? Tem que colocar tudo isso na notificação. Por que eu olho muito varfarina? Porque ela tem baixo índice terapêutico. É aquela conversa velha de que um pouco medicação já tem uma toxicidade ali e risco de sangrar. Tá? E o contrário também, uma baixa dose, eu tenho ineficácia terapêutica e um risco de isquemia. O paciente já toma, já anticoagula, porque ele tem risco de isquemia. Ele não anticoagula de graça, né? Ele já é um paciente que tem um risco de isquemia. Dependendo do caso, a isquemia é um risco muito maior à vida dele do que o sangramento. Então, alguns médicos chegam a fazer essa conta, que é melhor ele sangrar do que ele fazer isquemia. Lógico, um TEP, uma trombose, um infarto, um AVC isquêmico, dependendo da situação, muito mais grave do que uma hemorragia. Aqui eu trouxe um caso de colite pseudomembranosa, que é a infecção por clostridioides, causada pelo uso de antimicrobianos. Isso também você pode notificar. Usou ali muitos antimicrobianos, né? E teve uma infecção por Clostridium. Aí o paciente teve que o quê? Usar Imosec depois. Aí, quando uso o Imosec, eu tenho que olhar nas evoluções médicas e também na prescrição, se aqueles medicamentos que ele usou antes de entrar o Imosec, eles têm risco de causar diarreia, tá? É isso que eu tenho que investigar e colocar lá no formulário, na notificação. A mesma coisa é o antialérgico, tá? Uma coisa é o paciente está usando o metilpred porque ele é DPO-cítico. Outra coisa, ele está usando metilpred porque ele fez uma infusão rápida de vanco, fez síndrome do homem vermelho e aí está todo com manifestações cutâneas, lá, rash cutâneo. Tudo isso tem que constar no prontuário lá e também tem que constar aqui na notificação da Anvisa. E a gente sabe, né, que a infusão rápida por vanco, ela causa síndrome do homem vermelho
Isso não é só uma reação adversa medicamentosa, mas um erro também na administração, tá? Não só abrir a notificação na Anvisa, como abrir evento aqui no intranet para poder notificar que essa Invanco foi infundida muito rapidamente, causando essa reação no paciente. E a evolução, que é o último passo aqui do meu processo. Eu vou entrar lá em intervenções de farmácia clínica, vou preencher tudo adequadamente, tá? O medicamento aqui que eu vou colocar é o gatilho, tá? Não é o rastreador. Eu vou colocar o medicamento que causou a reação adversa, por exemplo, a Vanco, tá? E ele usou do metilpred porque ele usou Vanco. Ele usou Imosec porque ele usou Vanco. E aí o relato breve é: esse paciente teve síndrome do homem vermelho por causa da infusão rápida de Vanco. Bem detalhado, tá? Mas é isso que você tem que escrever sobre isso. Reações adversas. Ali eu flego reações adversas como tipo de intervenção. Adesão, coloco que sim. Protocolo gerenciado busca ativa, porque eu precisei buscar, ninguém me falou nada que esse paciente teve síndrome do homem vermelho. Eu precisei buscar ativamente a existência dele. E reações adversas, aí eu vou escolher, ó, reações, ocorrência de reação adversa. Aí que tá, gente, tem essas ali, ó, oportunidade de prevenção de reação adversa ou ocorrência de reação adversa, tá? Uma ou outra. Eu vou colocar que ele teve a reação adversa, que foi uma ocorrência de reação adversa, quando eu realmente identifiquei que o uso do rastreador foi relacionado a uma reação adversa medicamentosa, ele realmente teve aquela intoxicação cumarínica, ele realmente teve aquela intoxicação por benzodiazepínico, então ele foi uma ocorrência de reação adversa medicamentosa. Agora, se ele usou metilpred porque ele estava com DPOC, isso não tem nada a ver com alergia. Ele não, ele utilizou o antídoto, ele utilizou o medicamento rastreador. Mas esse uso não tem nada a ver com o uso prévio de algum medicamento. Então, uma oportunidade de prevenção, eu vou evoluir como oportunidade de prevenção. Daí eu colo ali, ó, um print da minha notificação na Anvisa nesse quadradinho ali das imagens, tá? Tem que fazer esse registro, é obrigatório, para a gente conseguir depois ter o dado do registro disso. Percebe que tudo isso que você está fazendo, ele não tem só uma necessidade de fazer isso apenas por conta do cuidado daquele paciente. É também uma contribuição para os registros daquela medicação no nosso país, tá? Dependendo do que você coloca ali, o que vai para frente, pode contribuir ou não para a continuidade daquele medicamento no mercado brasileiro. Então, farmacêutico, seja farmacêutico. É essa a mensagem que eu deixo aqui no final dessa aula. Assista a aula 2, onde eu vou falar um por um dos medicamentos rastreadores. Obrigada e até a próxima.